porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantos podem glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor? Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos se alegram com o espírito de renovo e de poder que se manifesta hoje no nosso culto? Só quem pode adorar. Levanta as mãos comigo, abra sua boca, glorifique, dê glória a Jesus. Ele merece toda a nossa adoração. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, abram por favor as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo é o de número 14. O versículo é o 25 ao 27, que passo a ler. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quantos podem adorar a Deus pela palavra do Senhor? Tome o seu assento glorificando a Deus. Louva a Deus pelo privilégio de mais uma vez poder ministrar a palavra do Senhor aqui na nossa igreja sede. Eu quero refletir com a igreja rapidamente neste tema, vencendo os fantasmas da mente. Repito, vencendo os fantasmas da mente. O texto que nós lemos aqui em Mateus 14 está relatando o auge do ministério de Jesus. Aonde Jesus chegava, afluíam multidões de todas as partes, ao ponto que nem mesmo os discípulos tinham tempo para comer. Jesus queria apenas ter alguns momentos de descanso, mas sempre que ele saía para refugiar-se, quando ele estava chegando do outro lado, indo de barco, lá já estava uma multidão esperando por ele, ao ponto que Jesus olhava aquela multidão e tinha compaixão delas, porque ele olhava para ovelhas como que não tinha um pastor. E nesta feita, esta multidão chegou ali com uma grande demanda, e o Senhor não parava de operar os seus sinais, pregando, ensinando, curando os enfermos, ao ponto que a multidão queria aclamar Jesus como um rei político em Israel. Para evitar que isto acontecesse, ele obriga os discípulos a entrar em um barco e atravessar para o outro lado, enquanto ele despede a multidão. Agora a pergunta que surge neste contexto: os discípulos estavam em obediência ao Senhor, mas por que será que o vento estava contrário? Eu não estou dizendo discípulos que estavam em desobediência. Eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. E ali eles estavam,
por mais de 9 horas. Já era a 4ª vigília da noite, quando Jesus começa a andar sobre as águas e a socorrer os seus discípulos. Eu começo agora a profetizar na sua vida. O Senhor nosso Deus, Ele não está tardando, Ele chega no momento certo para acalmar a tempestade. Mas maior do que as tempestades externas, as tempestades das circunstâncias, as tempestades das perseguições, a maior tempestade que existe está dentro do homem. Quando a sua mente é abalada, quando a sua mente é tomada de temores, ele passa a viver como um derrotado, como uma derrotada. E o texto aqui está dizendo que os discípulos, vendo o socorro, vendo Jesus, atemorizados por uma tragédia, porque eles acabaram de saber que João Batista tinha sido degolado, tinha sido morto. Agora eles olham para a salvação e começam a ter medo, a gritar por socorro e dizer: é um fantasma. Com base nesta expressão dos discípulos, eu quero nesta noite ministrar ao seu coração que não importa hoje a condição do seu pensamento, existe um Deus que veio aqui nessa noite para fortalecer a sua alma e o seu espírito, para que você saiba que há um Deus que cuida de tudo, não há surpresas para Ele, não há nenhuma novidade para Ele. O nosso Jesus, irmãos, Ele sabia o momento certo de operar. Ele estava chegando ali, irmãos, e não apenas declarando para os seus discípulos: sou eu apenas. Esta expressão no original significa eu sou. É a mesma declaração que a sarça ardendo em fogo falou para Moisés: diga para Faraó que eu sou. Jesus está declarando: eu sou Deus e tenho o controle de todas as coisas. Assim como nos seus ensinos aos discípulos, ele dizia: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, chegou aqui para resolver o problema. Quantos podem adorar a Deus? Queridos irmãos, quando nós observamos fantasmas na mente, eu estou tratando aqui justamente dos temores, das ilusões que a mente consegue produzir sobre o efeito do medo. Quando nós somos tomados pelo medo, nós não conseguimos olhar, perceber a realidade que estamos vivendo. O medo começa agora a provocar ilusões, temores. Isto é uma realidade tão científica que mais da metade das doenças no corpo são produzidos por mentes adoecidas, amedrontadas. Eu estou falando de problemas cardíacos, respiratórios, dores no corpo, dores crônicas, doenças terríveis. Alguns tipos de câncer são provocados pela mente cansada, por uma mente que não consegue ver escape, uma mente que não consegue ver ajuda, uma mente que só percebe rejeições e tristeza. Mas nessa noite o Espírito Santo nos ajuda, como uma igreja que está passando e vencendo uma pandemia, uma igreja que está passando e vencendo crises, que está passando e vencendo lutas, que está passando e vencendo calúnias, está ajudando, está renovando, está fortalecendo a alma e o espírito dos crentes que adoram a Jesus. Quando nós entramos aqui na igreja, o Espírito Santo começou a falar
falar no meu espírito e começou a confirmar no meu coração esta palavra. E eu vi por mais de um momento este culto sendo renovado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. A palavra de Deus diz que o nosso Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Uma igreja que tem equilíbrio, ela espera a resposta de Cristo. A igreja que tem amor, ela conhece o amor de Jesus, mas é uma igreja também que anda e opera o poder do Salvador, do Senhor, de Jesus. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós vemos homens, mulheres escolhidas por Deus nas santas escrituras, que sofreram por medo. Quando nós olhamos a vida de Gideão, que estava ali no lagar, chorando, sofrendo, chorando por si mesmo, chorando por sua casa, lamentando pela nação de Israel, lamentando as opressões do diabo, as opressões do inimigo, enquanto ele olhava para si mesmo, com uma síndrome terrível de inferioridade, o Senhor nosso Deus estava elegendo e vendo um gigante, um vitorioso. Quem aqui, irmãos, teria coragem de enfrentar um exército de 120 mil homens, escolhendo aqui na igreja 300 para lutar? Mas este homem escolhido de Deus, por efeito do medo, tinha esse fantasma na mente. Muitos são os homens e as mulheres escolhidas por Deus, que por conta dos movimentos, das críticas, ou até mesmo dos seus pensamentos acerca de si mesmos, se condenam, não vê uma possibilidade de romper, de vencer, de conquistar, de ter sucesso. Muitos acusam até mesmo o Criador. Deus não me ama, Deus não me entende, o Senhor não compreende a situação da minha vida, o Senhor abençoa tantos, o Senhor abre a porta para tantos, tantas pessoas conseguem ser felizes, e eu vivo uma vida triste, aprisionada, limitada. Em o nome de Jesus, repreenda este fantasma da sua mente. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Se isso não fosse verdade, você não estaria aqui nessa noite, sendo renovado, sendo tocada, sendo visitado pelo Espírito Santo do Senhor. Só quem acredita comigo, levanta comigo a sua mão, exalte, glorifique o nome santo do Senhor. Deus está aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, eu já tinha perdido uma empresa, falência total. Ainda fui socorrido pelo meu pai. Nós montamos uma sociedade um pouco mais vitorioso. Rompendo um pouquinho mais, veio uma pandemia. Além de falir, ficamos com uma dívida aproximada de 150 mil reais. Se para você isso é uma dívida pequena, para mim eu não sabia como pagar. A única coisa que eu tinha era mais dívidas. Dívidas do meu carro, dívidas da minha casa. Meu pai já não podia me ajudar mais. Ele já tinha vendido a sua caminhonete, comprado um outro negócio, que eu fui lá na região noroeste, pertinho de casa. Eu não vendia para comprar o meu almoço. Eu não vendia para pagar sequer uma conta de água. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu cheguei ao ponto de dizer para o Senhor: Senhor, eu não sou maluco de congregar tão longe da minha casa, não tendo condição de abastecer, endividado em todos os cartões. Esses 150 mil reais que eu anuncio para a igreja, não era só a minha dívida pessoal, essa era uma dívida da empresa, fora as minhas dívidas. Fora as minhas dívidas.
Mas o Senhor me renovou quando me visitou e me disse: sou eu, o Senhor, que resolvo um dia só o teu problema. Até o dia 14 de janeiro deste ano, eu não sabia o que fazer. Eu olhei uma empresa para comprar sem ter um centavo no bolso, um centavo furado no bolso. Quando eu olhei a empresa no dia 14 de janeiro, no dia 15 eu já estava trabalhando e pagando as minhas dívidas, porque eu sirvo a um Deus que abre porta onde não tem porta. Se o mar não abrir, Ele anda sobre as águas para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja. Quantos podem aplaudir o nome santo do Senhor? Para nós vencermos, irmãos, os fantasmas que naturalmente surgem na nossa mente por conta das adversidades, por conta dos problemas, nós temos, irmãos, que confiar que nós só vamos passar a tempestade quando nós aprendemos a depender totalmente do Senhor. Quando você depender totalmente do Senhor, você vai ver que uma tempestade não é nada para Ele, porque mesmo se Ele estiver no barco dormindo, Ele só fala para o vento: cala-te, e tudo passa a ter bonança. Se Ele não estiver no barco, Ele vem andando, Ele vem tirando onda das ondas das águas, para dizer para mim e para você que Ele cuida de mim, que Ele cuida da sua casa, que Ele não vai nos deixar perecer. Quantos podem ficar de pés em o nome do Senhor Jesus? Existem 3 formas, irmãos, de nós enfrentarmos e vencermos os fantasmas da mente. A primeira, conhecendo o amor de Deus, o amor de Deus operante. Ele disse a Jeremias, numa declaração a toda a nação de Israel: o meu amor eterno por vocês. Sabe o que o Senhor está dizendo com esta palavra? O amor de Deus para com a minha vida, o amor de Deus para com a sua vida não tem limites, é infinito, é de eternidade em eternidade, não tem fim. Paulo chega a perguntar: o que poderá nos separar do amor de Cristo? Eu estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem o futuro, nem o presente, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Paulo está dizendo: nem todos os principados, nem todas as autoridades nos céus, no inferno, somados, podem impedir o amor de Deus declarado pela minha e pela sua vida. Irmãos, a segunda coisa que nos faz vencer, olhe para mim, por favor, é a identidade que você tem em Cristo. O Senhor, ao olhar a sua vida, ao olhar a minha vida, Ele declara agora que nós somos filhos dEle. Olhe para mim, por favor. No Filho de Deus, na Filha de Deus ninguém toca, porque é filho de Deus, aleluia. Você está guardado, você não é aquilo que o mundo diz que você é, você não é aquele que outras pessoas falam ao seu respeito, você não é aquilo que você pensa acerca de si mesmo, você é aquilo que a palavra de Deus declara na boca de Cristo acerca de que você é filho, você é filha de Deus. Por último, para nós orarmos, pegue esta palavra para a sua vida. Se você está conformado, você nunca vai vencer os fantasmas da mente, que criam tantas doenças no corpo, para não dizer as doenças da alma. Mas se você hoje compreender que devemos nos inconformar com este mundo, pela renovação
do nosso entendimento, para que nós sejamos transformados e compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu declaro em o nome de Jesus que a nossa igreja vai viver um novo tempo. O tempo de Deus para a nossa igreja, um tempo de Deus para as nossas famílias, um tempo de Deus para as nossas casas. Só quem toma posse, nossas casas, quem toma posse em o nome de Jesus, declare em o nome de Jesus que a vitória é nossa. A vitória é nossa, a vitória é da igreja de Jesus Cristo, é da eleita, é da noiva do Senhor. Esses pensamentos malignos sobre a sua cabeça estão derrotadas em o nome de Jesus. Todo pensamento maligno que tenta te afundar está derribado, está derrotado em o nome de Jesus. Eu quero convidar o ministério de louvor para vir adorar a Deus, enquanto eu já oro com a igreja. Igreja do Senhor, levanta as mãos e a voz para orar. Soberano e eterno Deus, a tua igreja, Senhor, que te adora, a tua igreja, Senhor, não pode viver à sombra do medo. Senhor, eu recebi esta palavra no final do ano passado, e o Senhor confirmou ao meu coração: fala aos meus filhos que eu fortaleço a minha igreja. Sou eu que estou no meio da minha igreja, sou eu que zelo pelos meus filhos. O Senhor vai continuar cuidando de você, o Senhor vai continuar provendo para a sua casa e também para a sua vida. Quantos recebem esta palavra? Recebem o nome de Jesus o renovo do Senhor, a bênção completa, a bênção total. Receba, 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 receba em o nome de Jesus.